Olá, pessoal. Hoje, então, temos uma participação ilustre na nossa aula do professor Jefferson Ramos, que vai falar para nós sobre os temas que ele pesquisa, né, nos estudos de gênero. E, assim, é uma honra aqui contar com a presença dele, né? Enfim, já conheço o Jefferson há alguns anos, e é uma pessoa assim que tem uma produção excelente, enfim, uma articulação muito boa nessa área de gênero, né? Então a fala dele hoje vai ser sobre gênero, sexualidade e ensino de história. O Jefferson, então, ele fez a graduação dele em História, né, na Unicentro, Universidade Estadual do Centro-Oeste, e o mestrado em História Cultural na Universidade Federal de Santa Catarina. Defendeu aí há pouco tempo, recentemente, a sua dissertação. Então, hoje ele vai tocar, enfim, em diversos pontos, vai falar um pouco sobre essas questões, né, e vai pedir também para ele focar um pouco na própria pesquisa dele, né, alguns temas que ele vem pesquisando, tá? Seja muito bem-vindo, Jefferson. O nome que vai aparecer ali é Tiago Knapp, mas é porque ele está usando o computador de outra pessoa, mas o nome dele, enfim, é Jefferson Ramos, tá? Só para deixar bem claro. Então, eu vou fechar o meu microfone, tá? E vou deixar o Jefferson falar em torno aí de 1 hora ou até um pouquinho menos, mas aí qualquer coisa vou te avisando aí do tempo, assim, a gente controlar, né? São 10 horas, então já para a gente ficar atento ali, tá? Muito obrigada mesmo, tá, Jefferson, por ter aceitado aí fazer essa fala para nós, tá? Vai ser muito importante aí para a nossa disciplina de História e Ensino. Muito obrigado, professora Helenita. Quero agradecer primeiramente o convite, né? É sempre muito bom poder discutir esses assuntos, principalmente com os estudantes em formação, com professores em formação, até porque o objetivo dessas discussões na minha trajetória de pesquisa foi justamente levar esses debates para a docência, principalmente, né? No sentido de que, a partir disso, espera-se, né, que a gente consiga fazer alguma diferença lá no processo final, que é na sala de aula. Ainda que eu tenha alguma experiência levando essas discussões também para os estudantes, né? Inclusive, em 2018, eu fiz um projeto com uma colega minha, que é a professora de filosofia da rede aqui de Guarapuava, projeto pelo qual a gente, então, fazia intervenções em sala de aula, nas escolas, pude participar de algumas, em que a gente levava provocações para os estudantes para saber quais eram as ideias deles sobre aquelas provocações. E foi uma experiência muito interessante, porque, como diz a professora, como diz a minha colega, a gente descobriu ali diversas atitudes de estudantes que, no primeiro momento, não foram encaradas como homofobia ou como misoginia, ou como racismo, mas na verdade produziam esse efeito nas vítimas, né? E isso é fundamental que a gente discuta, porque a escola é um espaço também ético-político, né? E é o que eu defendo na minha trajetória de pesquisa. Também tive experiências com docentes de Florianópolis e tive também a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o que esses professores tinham em mente, né? Sobre essas questões. Bom, é, dito isso, a minha fala ela está dividida de duas formas, né? No sentido de que, num primeiro momento, eu pretendo falar um pouco mais sobre educação no seu sentido geral, porque gênero e sexualidade não representa apenas um campo a ser discutido no ensino de história, mas representa uma interdisciplinaridade, ou seja, chega na escola de uma forma ampla por diversas vozes, por diversos corpos, no sentido de que não se reduz a uma disciplina, a uma área, ainda que a nossa atuação seja nesse sentido enquanto professores de história. Então, no primeiro momento, vou falar um pouco mais sobre educação e foco no final, então, sobre o ensino de história. Bom,
o título do slide ficou sendo o objetivo, então eu quero chegar nesse ponto aqui, passando pela educação, tá? Gênero, sexualidade e ensino de história, e também, talvez, para quem ainda não tenha lido ou não tenha discutido essa relação, ela existe, e ela é talvez um pouco recente no campo do ensino de história, mas ela já tem aí bastante produção, bastante referência para a gente saber e para a gente conhecer. Bom, então, vamos começar, para iniciar, gênero, sexualidade e educação. E aí eu divido essa abordagem de duas formas na escola, né? Então, num primeiro momento, pode chegar como tema, como discussão, ou seja, o professor, a professora leva como um assunto a ser discutido, assim como eu fiz no meu projeto, né? Levar provocações, enfim, uma atividade em que o professor elege um problema a ser desenvolvido e assume a perspectiva do gênero, assume a perspectiva da sexualidade. Então, a partir disso, você consegue fazer planos de aula, rodas de conversa, atividades, relatos de experiência, enfim. Com isso, você aprofunda os conhecimentos e o principal, né? Você nomeia as situações relacionadas. É muito interessante porque a nossa formação, né, é para o ensino fundamental, de quinto ano até o terceiro, ou seja, Fundamental 2 e o ensino médio. Mas eu tenho recebido inúmeros casos, inúmeras situações também da educação infantil, que a possibilidade de falar desses assuntos permitiu, de alguma forma, que os estudantes contem experiências que poderiam ficar silenciadas e que reverberaram de alguma forma um tipo de ofensa sexual, um tipo de violência sofrida dentro de casa. Então, é, 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 é importantíssimo que a gente tenha o que eu chamo, então, desses espaços de discussão, que são eles que vão proporcionar, nomear, dar nome para certas coisas que muitas vezes a família não vai saber lidar. E, no segundo momento, seria o gênero, a sexualidade e a educação como atuação, como intervenção, que é um pouco mais amplo do que simplesmente levar como discussão. Por quê? Porque é assumir uma postura anti-violência, né? Buscar não apenas nessas atividades, mas também mobilizar a instituição, né? Na medida em que você vai criar estratégias para duas coisas principais: prevenir e agir, né? Sempre que isso acontecer ou caso você perceba que haja situações potenciais. A gente logo vai ver nos próximos slides o quanto a posição, o lugar do professor, o lugar da professora, enfim, o quanto esses lugares são lugares de recepção de denúncias, de pequenos casos, e muitas vezes uma determinada atitude pode fazer toda a diferença, né? No sentido de que é, é, é o professor que vai receber vai depender da atitude, da reação dele e dos conhecimentos dele também. Eu não estou aqui dizendo que é simplesmente para a gente só discutir, é preciso também a fundamentação, né? Porque do contrário acaba que a gente não vai saber agir, pode muito bem discutir o assunto, mas não saber o que fazer quando a situação concreta nos chega, né? Então, essa dimensão da atuação, essa dimensão da intervenção, é no sentido de que a instituição precisa assumir uma postura, né, ético-política de antiviolência. E, como diz a Angela Davis, né, esse anti no conceito é porque você vai agir, você vai estar sempre alerta com relação a isso, portanto, você vai ter uma postura constantemente de ação e vai buscar, sempre que acontecer, por pequeno que sejam os atos, os fatos, os ditos, você ainda assim vai ter que agir, tá? A minha experiência como estudante no ensino fundamental e no ensino médio foi muito marcada por isso, assim. Tenho lembranças bastante fortes da indiferença que produzia diversas exclusões.
eu consegui concluir meus estudos, enfim, eu conheço inúmeras outras pessoas que conseguiram, mas também conheço inúmeras outras que não conseguiram, certo? E o problema estava justamente na dificuldade, né, de encontrar um acolhimento, né? Principalmente o público LGBT, que na escola passa por um processo de exclusão, que muitas vezes ele é assumido apenas como uma evasão e vai para os dados como uma evasão, né? E aí não se discute muito essas questões. E o professor, a professora, enfim, a equipe pedagógica que está lá na ponta lidando com esse estudante, por não assumir essa perspectiva do gênero, da sexualidade, muitas vezes por recusar discutir nessa perspectiva, por recusar uma postura nessa perspectiva, perde estudantes, enfim, são casos inúmeros de estudantes que largam os estudos, enfim, tem outros casos mais graves, a gente vai poder conversar sobre isso, enfim, por conta de uma atitude de indiferença, né, no sentido de que não assumiu uma postura minimamente acolhedora para aquela questão. Então, esse é um ponto fundamental, tá? Cobrar da docência que ela seja uma docência comprometida, de preferência, com a responsabilidade ética dessa função. Claro que a docência, ela já é uma função social por si só. A educação já é uma função social por si só. Mas, no contexto dos desafios que enfrentamos agora, acaba que nós precisamos negociar essa função social primária, né, que já é um problema para nós, com diversos outros que a gente vai encarar na rotina escolar, e sendo um deles os desafios trazidos, né, pelo gênero e pela sexualidade. Bom, isso para a gente poder mais ou menos tatear o que seria essa relação do gênero, da sexualidade e da educação, né, que é uma relação bastante tensa, muito tensa. Por quê? Eu enviei alguns textos e no artigo Gênero, Sexualidade e Educação, eu falo justamente de alguns casos específicos e também de alguns dados da violência. E vocês vão ver lá que muitas vezes não assumiu a perspectiva do gênero e da sexualidade, até mesmo nessas pesquisas que nos trazem os dados da violência, os dados das exclusões, os dados da evasão escolar, fica meio que uma coisa bastante misturada, se não sei exatamente os motivos, porque o objetivo ali é saber apenas os dados finais, então o produto dessas pesquisas é mostrar que existe evasão, é mostrar que existe violência, o que já é um passo importante, porém, que tipo de violência é essa? Porque uma atuação no sentido da resolução de conflito, ela depende que saibamos de que violência se trata. E aí alguém poderia dizer, tá, mas são inúmeros os tipos de violência. Ok, então serão inúmeros os tipos de ação, certo? Eu costumo falar o seguinte, né? Existe um documento, provavelmente vocês já devem ter entrado em contato com esse documento, que que são os projetos políticos pedagógicos das escolas. Qual é o papel do projeto político pedagógico? É justamente lançar as bases da atuação da direção do colégio, ou seja, qual o direcionamento político, qual o direcionamento filosófico que o colégio assume. E precisa estar presente no projeto político-pedagógico uma postura anti-violência, uma postura ético-política em relação aos conflitos. É preciso refletir os conflitos. Por quê? Porque todo professor que vai assumir um colégio, vai assumir uma instituição de ensino, vai ler o projeto político-pedagógico e, caso não tenha entrado em contato com essa perspectiva, vai entrar e vai precisar assumir isso como sua responsabilidade enquanto um profissional. Então, é importantíssimo que a gente leve a sério essa discussão. Eu presenciei inúmeros momentos em que ficou muito evidente como é fácil perder esses casos na mão. Eles são bastante fluidos, essas situações são fluídas em sala de aula. Então, é preciso que a gente esteja
todo tempo atento, a todo tempo preocupado, enfim, assumir como uma responsabilidade, ok? Bom, então seria mais ou menos isso para a gente iniciar essa diferença. Eu vou focar em apenas uma, que seria como tema e discussão. Mas antes, eu preciso dizer algumas coisas sobre a atuação e intervenção, que seria, como eu disse, um aspecto mais amplo, né, da instituição, mobilizar de fato a instituição. Bom, a primeira medida é o não silenciamento. Isso é fundamental. Né? Vocês já devem ter visto isso em algum momento, que o silenciamento desses casos, que pode ocorrer de diversas formas, é a principal causa para a reprodução das condições de possibilidade da violência. O que significa isso? Silenciar uma atitude de indiferença é mais ou menos uma atitude de cumplicidade, é uma omissão. Né? E para determinados casos, isso é o suficiente para a reprodução da violência. Então, não silenciar. Não sei o que fazer, não sei como agir. Ok, isso é comum, porque a escola representa desafios diários. A questão é, eu não sei o que fazer, mas existe uma forma de agir, né? É possível fazer alguma coisa. E é isso que espera-se numa perspectiva da atuação, que é, então, ouvir sempre as vítimas e os envolvidos. Esse é um problema enorme. Por quê? E isso já nos lança para o próximo tópico. Evitar englobar todos os conflitos como indisciplina. Bom, nem sempre a natureza de um problema escolar está na indisciplina ou num comportamento isolado. O conceito de indisciplina está ligado à noção de um comportamento isolado. E o que seria indisciplina? Basicamente, o erro da criança, porque ela provoca conflito. O adulto vem, age de cima para baixo, porque a noção de indisciplina representa um poder regulador sobre um corpo que não é um corpo dócil. Essa disciplina não coloca os dois em pé de igualdade. Certamente que a equipe pedagógica, o conjunto dos agentes educacionais não estão em pé de igualdade com os estudantes na estrutura atual. Mas o objetivo de uma atuação e de uma intervenção é minimizar essa diferença. É mostrar que muitas vezes o modo como você trabalha um conflito reproduz as condições do conflito, como eu disse. Significa dizer, então, que justamente na atuação dos agentes educacionais com relação ao conflito que vai direcioná-lo, que vai permitir que ele seja resolvido ou não, né? Portanto, implica ele totalmente no conflito, não está separado. Então, a gente vai ter que tentar desconstruir nessa perspectiva essa noção de um conflito que acontece com os estudantes e vem alguém e resolve. Não, na perspectiva do gênero e da sexualidade, as coisas estão implicadas. O modo como eu recebo o conflito, o modo como eu o reelaboro, vai dizer para mim se eu vou conseguir ou não resolver. E vai mostrar para os envolvidos se aquilo pode ser produtivo ou não. Eu já vou tocar nesse assunto da dimensão produtiva do conflito. Bom, evitar englobar todos os conflitos como indisciplina significa, ao mesmo tempo, que vão ter conflitos que não vão poder ser trabalhados, ou seja, que resulta simplesmente de uma agressividade momentânea. Isso acontece. A escola é um espaço de conflito. Inclusive, isso é fundamental. Mas outros conflitos podem não ter essa mesma natureza, certo? E é disso que eu estou falando. Determinados conflitos não têm a mesma natureza que outros. Portanto, devem ser tratados de uma forma que seja específica. E nós temos fundamentos para isso. Esse é o fundamental. Bom, uma coisa importantíssima: evitar assumir os conflitos como quebras na rotina burocrática da escola.
Ou seja, para que se tornem produtivos, é preciso assumi-los enquanto partícipes do sentido de um coletivo diverso. A escola é um espaço de conflito. Então, não podemos receber o conflito como se fosse uma quebra, ou seja, como se não tivesse a ver com a rotina escolar. Tem tudo a ver. E com eles nós podemos produzir conhecimento. E, por fim, no último tópico, a produtividade desse conflito está justamente na capacidade pedagógica de sua reelaboração. Enquanto o quê? Uma tensão de saberes. Isso é fundamental. Por quê? Porque toda violência é um posicionamento moral, é um posicionamento familiar, é um posicionamento social, é um posicionamento político, é um posicionamento religioso. Significa, então, que aquele conflito que parecia uma indisciplina guardava um argumento sobre o outro. E no que se refere à homofobia, por exemplo, isso é fundamental, porque nós já sabemos que a homofobia é uma construção social, é uma construção histórica. Portanto, a sua manifestação não diz respeito apenas a uma agressividade momentânea, ela diz respeito a um modo de perceber o outro, a um esquema de concepção do outro. Aqui nós temos um momento fundamental para a gente discutir isso, e que envolve pensar o que leva um estudante a manifestar determinada atitude, e ele mesmo a perceber o porquê manifesta. Isso é muito difícil, não sou ingênuo, eu sei que isso é difícil, mas é com essas atitudes de intervenção, de ação, de criar espaços de discussão, que a gente possibilita um caminho no sentido da resolução. Tendo essa noção de conflito, o que eu estou passando aqui é mais ou menos isso, é uma concepção de conflito, que passa pela ideia de que é um posicionamento sobre alguma coisa, e isso precisa ser explorado. Bom, como o tema é discussão, temos como principal resultado dessa da existência, né, de espaços, enfim, temáticos para discutir, a subjetivação, que é o quê? A comunicação, a escuta sobre determinados casos. A minha experiência nos projetos que eu fiz com os estudantes passava por isso, escutar, ouvir, conversar, perguntar, afinal, do que se trata isso que vocês estão falando? Sabe aquelas frases bastante simples, frases comuns que a gente ouve diariamente, que passam como piadas, mas na verdade carregam homofobia, carregam misoginia, a gente não percebe, certo? Ou muitas vezes nós, claro, já percebemos, mas os jovens muitas vezes usam por brincadeira. E você vai conversar com eles, não é que eles não saibam o que significa, eles sabem o que significa. Então o problema ali não está no fato de, mas você entende isso? Claro que eles entendem. A questão é, mas por que que você usa como piada? Por que que fez rir? Né? Por que que isso faz rir? Então, é fundamental que haja esse espaço, porque é nesse momento que aquele conhecimento que o estudante já tem, muitas vezes, vai ser nomeado, explicitado. Ele vai precisar encontrar palavras para dizer aquilo. Eu acredito profundamente que isso é fundamental, certo? É fundamental nomear as palavras, nomear as coisas. Elas existem dentro dos estudantes muitas vezes. Ele sabe o que significa aquilo, mas ele não coloca para fora. Ele não acha um lugar para colocar aquilo para fora, para nomear aquilo. E é nesse momento que ele vai ter essa oportunidade. Com alguma dificuldade, claro. Isso é bastante complicado, principalmente entre os estudantes. Bom, outro importante resultado é a busca por criar uma cultura da expressão verbal, que dessa forma a gente consegue discutir isso. Muitas vezes os estudantes já ouviram falar de homofobia, e já ouviram falar sobre homossexualidade, discutem essas questões muitas vezes com os seus grupinhos e tudo mais, por lá com o professor que tem condições de guiar aquilo de uma forma diferente, de uma forma mais crítica, não tem espaço. É preciso criarmos essa cultura da expressão verbal. O que que eu entendo por cultura da expressão verbal? Se a violência carrega sempre um argumento político e moral, vamos explicitar esse argumento. Vamos explicitar esse argumento. Que argumento é esse? De onde ele vem? Berenice Bento já chegou a falar uma coisa muito interessante, né? Não vou lembrar agora exatamente o lugar onde ela fala isso. Ela comenta que boa parte dos conhecimentos, boa parte desses argumentos que eu estou falando que os estudantes têm, não são deles, mas eles assumiram para si.
e se assumiram para si, complementando a fala da Berenice, é porque fazem sentido. Por que faz sentido a violência? Por que faz sentido a homofobia? Isso, na minha opinião, é tema pedagógico. É preciso discutir esses assuntos em sala de aula, né? Sinaliza, como eu estou escrevendo ali, sinaliza para o hábito de uma comunicação solidária acerca dos conflitos. Uma coisa que me deixava muito feliz com as atuações que eu fiz nos colégios era que muitas vezes alunos que estavam ali comigo e que tinham alguma recusa, manifestava alguma recusa a discutir aquilo, naquele momento eles iam se abrindo aos poucos, iam comentando, enfim, tudo aquilo permeado por bastante, muitas vezes eles rindo e tal, e no final você via que ele era capaz de articular aquilo, e muitas vezes na articulação que ele fazia, ali parado, todo mundo vendo, todo mundo ouvindo, ele articulava aquilo e dizia no final assim: não sei por que a gente pensa assim, não sei por que a gente faz. Gente, em alguns momentos, chegar no momento em que você diz eu não sei por que eu falo isso, eu não sei por que eu digo isso, é ali que a gente atua, entendeu? É ali que a gente vai tocar e dizer, sabe por quê que você não sabe? O motivo de você manifestar isso é porque isso não é seu. E isso não precisa ser seu. Essa prática, essa atitude não precisa ser sua. Eu já tive momentos lá em que um aluno falou, aquele colega agiu dessa forma e dessa forma contra mim. E naquele momento eu falei, pois então agora a gente vai conversar sobre o que aconteceu. Vocês vão me contar, chamava os dois lá na frente. Normalmente era sempre o seguinte encontro: um aluno homossexual, afeminado, que não era aceito por um aluno que manifestava uma masculinidade que ele seguramente entendia como sinônimo do ser homem, do ser viril. E era naquele instante que eu falava, agora a gente vai falar sobre isso, sobre essa dificuldade de um em compreender o outro, porque o objetivo aqui não é que o outro seja tomado como a norma. Ah, então quer dizer que é uma disputa por norma, é uma disputa por quem está mais certo? Não, é mostrar que a tua noção de masculinidade tem uma história. E que esse corpo que está na sua frente, esses corpos afeminados, esses corpos viados, também tem uma história. Que história é essa? E por que essa história leva ao conflito? Vocês estão me entendendo? É disso que se trata a atuação do GSE como tema e discussão, né? É essa comunicação solidária. E ela deve ser tocando nesse ponto da perspectiva histórica que a gente vai entender. Bom, logo mais. Bom, podemos falar gênero em sala de aula? Ou, como eu coloco ali, podemos falar de gênero em sala de aula? Bom, podemos sim. Né? Eu gostaria de lembrar vocês, por exemplo, os princípios de Yogyakarta, assinados em 2006, cujo um dos princípios seria o princípio 16, né, que é o direito à educação. E é o direito à educação na perspectiva do gênero, na perspectiva da sexualidade. Eu trouxe aqui para vocês também um, um, um trecho, mostrar para vocês um pouco também o documento, é esse documento aqui, Princípios de Yogyakarta, princípios sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação e identidade de gênero. Aí vocês poderiam perguntar, mas isso tem a ver com o Brasil? Tem a ver com o Brasil. A Sônia Onufre Corrêa, copresidenta e que assina o documento, é a signatária brasileira. Ela que vai representar o Brasil nesse encontro. Então, lá no direito à educação, lá no princípio 16, a gente vai ver, principalmente nos itens B e C, a recomendação às nações signatárias para uma educação
livre de qualquer preconceito, mas principalmente direcionada ao desenvolvimento do respeito aos direitos humanos. E eles vão fazer questão de sempre estar lembrando nos princípios que é o respeito às diversas orientações sexuais e identidades de gênero. Esse documento, ele, vocês já devem estar imaginando, ele é, 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 representa um esforço internacional para as nações. Mas nas nações, nós temos esforços nacionais que vão contra esses documentos, infelizmente, né? Mas, para começo de conversa, é preciso responder aquela pergunta que eu faço no slide: se podemos falar de gênero, precisamos responder que sim, podemos falar de gênero em sala de aula, sim, né? Num segundo momento, nós temos o Plano Nacional de Educação, que ele era para ser aprovado em 2010, mas devido à polêmica em relação ao kit gay e em relação ao programa Brasil Sem Homofobia, ele só conseguiu ser aprovado em 2014. O Plano Nacional de Educação estabelece as metas a serem atingidas para a educação em 10 anos, sendo intrínseco desse trabalho o esforço na diminuição e na erradicação das formas de discriminação, das formas de desigualdade. O problema é que a polêmica causada pelo kit gay fez com que a meta relativa a gênero e sexualidade fosse excluída do programa. Mas essa exclusão, defende o professor Fernando Pena, não constitui uma proibição. Ela apenas reflete que não haverá ações no campo das desigualdades de gênero. O professor Fernando Pena também lembra que o deputado Jair Bolsonaro caminhava pelo Congresso quando ele viu a reunião de uma comissão. E nessa reunião estava sendo discutido o material do Brasil Sem Homofobia, que o dito deputado nomeia, apelida pejorativamente de kit gay. Que é também quando o deputado começa a ascender politicamente na esfera nacional, né? Enfim, com essa pauta, ele objetivava justamente não apenas retirar qualquer discussão, mas manter uma certa fronteira que sempre existiu entre os normais e os anormais, né? Ou seja, se a escola é o lugar das crianças, e se a noção que eles têm de criança é de uma inocência livre de qualquer discussão de gênero, de qualquer discussão de sexualidade, logo eles entendem, para o lado deles, que não pode haver esses debates, né? E, passando aqui agora, até dei um espaço ali no slide, como vocês podem ver, por conta que o PL 7.180 e o PL 867, eles versam justamente sobre a exclusão. Eles ainda não foram aprovados, portanto, eles nesta fase eles não constituem impedimentos, mas eles estão com bastante força no Congresso. O objetivo deles é ir direto nas diretrizes e bases da educação, né, principalmente o artigo 3º da Lei 9.394, que eu vou mostrar para vocês aqui o que o PL 7.180 altera no documento. Ele altera isso aqui, ó, que vocês estão vendo, ó. Altera o artigo 3º, que estabelece as diretrizes. O inciso 13º diz o seguinte: respeito, isso aqui, gente, é o que eles estão incluindo. Esse artigo não existia esse inciso não existia no artigo da lei. Jefferson, Eles querem incluir o seguinte. Oi, não, pode falar, prof. queria particular, desculpa, tu queria compartilhar outra coisa com a gente, porque ainda está aparecendo a tela da apresentação. Ah, sim, deixa eu ver aqui. O que aconteceu? Seria Tá na onde apresentação. é que tu tem que, acho que, parar de compartilhar isso, daí tu vai compartilhar outra coisa, entendeu? Tu tem que Ah, parar então, peraí. para Então, tu conseguir. sim. Então, deixa eu voltar deixa eu voltar, então, para o documento. Aqui, ó. Agora tá aparecendo? Sim, agora sim. Agora tá? Então, esses daqui são os princípios de Yogyakarta, que eu havia comentado, de 2016, sendo o princípio 16 o direito à educação, que prevê uma educação direcionada para os direitos humanos.
um dos signatários é o Brasil, como eu havia dito, né? E aí eu estou nessa parte aqui do PL 7.180, tá mostrando? Esse está Sim, mostrando? sim, sim. Está mostrando? Ok. Que é o PL 7.180, que versa sobre a inclusão desse inciso, que fala mais ou menos o seguinte, né? Respeito às convicções do aluno, de seus pais ou responsáveis. E aqui a parte mais complicada, né? Tendo os valores de ordem familiar, precedência sobre a educação escolar nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa. O objetivo, então, é minar qualquer discussão de gênero e sexualidade, por quê? Porque quando ela acontece na escola, ela precisa respeitar a diversidade. E essa diversidade não bate, obviamente, não dialoga com os valores da ordem familiar, certo? Por quê? Porque provavelmente diversos estudantes, principalmente em argumentos de cunho religioso, não concordam, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um embate da própria noção de democracia e da própria noção de liberdade. Inclusive, liberdade é um dos conceitos que eles usam bastante nas manifestações reacionárias dele. Mas é porque eles entendem uma noção de liberdade individual, aquela liberdade que prevê que um sujeito pode fazer o que bem entende também na esfera pública. O que nós entendemos que não é bem assim. A escola, sendo um espaço de encontro e de conflito, não vai ter como a gente simplesmente silenciar um ou silenciar outro, se o objetivo é o não silenciamento. E no PL 246, que se tornou agora um documento também bastante importante, que institui o programa Escola Sem Partido, prevê lá a mesma coisa, né? Respeitar as convicções dos alunos a que seus filhos, dos pais dos alunos, para que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas convicções. Bom, isso é um problema, porque a convicção dos pais pode ser homofóbica. E o que você faz com uma convicção homofóbica em sala de aula? Sendo que é disso que eu estou falando, né? É disso que eu estou tratando aqui com vocês. Então, o problema principal seria como a gente resolve esse problema, porque é disso que se trata a nossa atuação, né? Ou seja, questionar justamente as condições de possibilidade da violência. E elas perpassam argumentos morais, argumentos religiosos, né? Mas como que a gente faz essa discussão? Entenderam? Como que a gente elabora isso? De forma crítica, conhecendo dos fundamentos e entendendo os fundamentos dessa atuação. Estou dizendo que a religião é preconceituosa? Não, não estou dizendo isso. Estamos falando aqui, talvez, do conceito de religiosidade, o modo como os pais defendem publicamente os seus princípios religiosos. É disso que eu estou falando. Não é ser contra a religião, não é ser contra a família. É discutir princípios que norteiam a moral desses espaços. Eles produzem desigualdade, então não tem como a gente ser favorável. É preciso discutir e criticar, mostrar o que eles produzem em termos de problemas, né? Bom, continuando aqui a conversa, então, como fica toda essa discussão para o ensino de história? Né? Uma vez que nós temos no campo da historiografia o gênero como categoria de análise. E eu coloco ali, né? É um artefato científico. Portanto, ele perpassa a produção do conhecimento. Para nós, da historiografia, ele não é apenas um conceito ao léu, que as pessoas usam simplesmente para prejudicar um debate. Para nós, é uma categoria de análise, né? Então, é uma categoria de análise, nós usamos isso para produzir história, para falar sobre história, significa que é algo fundamental, e isso vai precisar estar presente na sala de aula, né? Sem falar que uma perspectiva democrática do conhecimento implica a não invisibilidade dos dados da realidade. Quais são esses dados da realidade? São dados de violência, são formas de discriminação, ofensa e abusos sexuais, suicídio e homicídio, desigualdades que chegam aos professores, que chegam à escola, que chegam à universidade, certo? Então, é com eles que nós trabalhamos. E, contrariamente ao pressuposto pela ideologia de gênero, que é outra categoria
teoria a reboque da escola sem partido, que diz que essa discussão objetiva doutrinar os estudantes, pelo contrário, na verdade, o objetivo da discussão de gênero é justamente visibilizar os dados da realidade. A gente vai lá e pega os dados da violência. A gente vai lá e pega os dados, por exemplo, dos casos de suicídio e homicídio na população LGBT. Né? O Grupo Gay da Bahia lança anualmente os seus relatórios e, junto a outras instituições, mostram que a violência contra a população LGBT é causada especificamente pelo ódio. E esse ódio marca uma fronteira de gênero, que diz o que é ser homem e o que é ser mulher, e que não aceita nenhum outro corpo. Ou seja, isso é conteúdo para ser discutido, isso é conteúdo para ser trabalhado em sala de aula. O porquê da violência, não é verdade? É uma pergunta simples, o porquê da violência. A história consegue discutir isso, e no ensino de história é fundamental que haja esse espaço. Inclusive, o meu trabalho na iniciação científica foi levar para a sala de aula justamente na temática sobre o nazismo, a experiência homossexual. Como ela se deu? E eu iniciei a pesquisa argumentando que nos livros didáticos aparecia a palavra homossexual, mas aparecia apenas como uma citação. Também haviam homossexuais nos campos de concentração. Ok, então lá já está colocada uma possibilidade de pesquisa. E eu decidi, então, que naquela vertente eu iria discutir especificamente a experiência homossexual naquele assunto. No outro assunto, eu iria trabalhar, por exemplo, a questão do racismo. Como que a gente pode discutir isso? Porque tem história. A violência tem história, né? E aí eu levei essa discussão, inclusive com um relato de experiência do próprio da própria vítima, né? O Pierre Seul, que foi perseguido, preso e torturado pela SS nazista. Então, era disso que se trata. Mas mais do que isso, eu queria também um amparo, porque não bastava eu simplesmente falar e discutir a experiência desse sujeito, né, nessa perspectiva que eu estou colocando. Foi então que eu encontrei a perspectiva do humanismo e da didática da história do Johnny Rising, que para mim foi fundamental. Por quê? Porque ela me ensinou que didática da história não tem a ver com didática como essa que nós temos na graduação, que é um professor normalmente da área da pedagogia que vem discutir com a gente sobre como dar aula. A didática da história é mais do que isso. A didática da história é um modo de entender o próprio processo histórico, conhecer a consciência histórica. E mais do que isso, perceber como, através da educação, da aprendizagem, a gente reelabora a consciência histórica e toma conhecimento da forma como os estudantes aprendem as coisas, falam as coisas e definem o mundo. E agora a gente se conecta lá ao início do slide, que era justamente o objetivo de entender o porquê daquele argumento moral, o porquê daquele argumento religioso. Através da didática da história, a gente investiga o porquê daquele pensamento, o porquê daquelas ideias. Inclusive, no Brasil, nós temos um laboratório que é o LAPEDU, que fica aqui na Universidade Federal do Paraná. E ali tem sido um locus importantíssimo de produção de conhecimento na perspectiva da didática da história do Johnny Rising, que é um teórico da história alemão. Johnny Rising argumenta que a didática da história é o meio pelo qual nós conseguimos acessar a forma como a história é elaborada nos seus três aspectos, passado, presente e futuro. E esses três aspectos se conectam. Eles estão ali a todo instante sendo reelaborados na consciência histórica. Dessa forma, a gente, pela educação e pelo ensino de história, a gente consegue, como diz a professora Maria Auxiliadora Schmidt, que segue essa perspectiva, entender as ideias dos estudantes. Primeiro, o professor precisa conhecer o seu alunado, conhecer o que eles pensam sobre determinado assunto, investigar o que nós chamamos no ensino de história de conhecimentos prévios dos estudantes, para poder entender o que ele pensa sobre determinada coisa. Mas aí o Johnny
vem com uma proposta bem interessante que vai se conectar a isso. O que o aluno pensa sobre o quê, mas vamos colocar nisso a questão da violência, da desigualdade, que são os desafios que nós temos pela frente. Combatendo, então, os processos de internalização do conhecimento que são desumanizadores e instrumentalizadores, por exemplo, essa perspectiva que esteve no Brasil presente da educação por competências, a ideia da transposição, enfim, isso tudo é criticado pela didática da história, porque Johnny Rising propõe, então, que se permita aos sujeitos terem acesso a princípios de aprendizagem histórica, e que esses princípios de aprendizagem histórica sejam emancipadores, ou seja, o que faz eu pensar? E aí o John Rising diz assim, os estudantes têm muito interesse pelo passado, então vamos usar esse interesse pelo passado para discutir justamente determinadas coisas que eles precisam conhecer, né? E aí esse compromisso com a transformação humanista, e como eu digo no próximo item, das relações humanas, passa por você conhecer certas experiências que foram experiências marcantes. Porque, assim, o objetivo, como eu já disse, é que você ouça o outro também. E ouvir o outro passa por isso, ou seja, é importante conhecer experiências de sofrimento, porque a nossa experiência histórica marca a todo instante a experiência do sofrimento, né? E aí ele vai dizer, mas não pensar isso, pensar relações humanas no sentido abstrato, né? Como ele fala, não apenas colocados em forma de determinações morais, né? É preciso pensar quais os problemas da vida prática, quais os problemas nós temos hoje no espaço de experiência, mas também nos nossos desafios diários. Eu acho que isso fala para nós do Brasil, de um país marcado pela violência, de salas de aulas e escolas marcadas por conflitos. E o que eu estou falando aqui não é negar o conflito. A didática da história nos ensina a explorá-los, a conhecê-los, a entender esses conflitos, né? Então, essa proposta objetiva, que sejam conhecidas experiências de sofrimento, experiências de dor, que isso ajuda a constituir esse nós, nessa interface de uma história que não seja egocêntrica. E a história, muitas vezes, é egocêntrica. Por quê? Porque ela se conecta a um sujeito universal, que é um sujeito que não é homossexual, que não é mulher, que não sofre, que não chora. Não, a gente precisa de uma história prática. E essa história prática inclui todas essas experiências de dor e de sofrimento. E aí a gente chega, desemboca numa coisa fundamental. A realidade do nosso mundo não é necessariamente uma realidade humana. Assim como já disseram antes que não se nasce mulher, se torna mulher, eu também já cheguei a dizer que não se nasce viado, se torna viado, também não nascemos necessariamente humanos na perspectiva humanista. Nós nascemos para um mundo que talvez não seja nada humano. Então, é preciso um esforço de tornar-se humanos, né, na perspectiva justamente do combate, na perspectiva da postura ético-política anti-violência. É, é, humanidade e desumanidade, como o escreve, ocorrem entre si. Então, a gente está sempre se vendo entre esperança, desesperança, utopia, desencanto, alegria e dor, enfim, ao bem e ao mal. Então, o que espera-se com isso, né? Primeiramente, isso é fundamental, a importância da atribuição de carga histórica como desafio ético no campo do gênero e da sexualidade. E essa era também a minha luta no campo LGBT. Por quê? Porque não havia, e agora a gente tem acesso a muito mais trabalhos, mas chegarmos a ter uma produção historiográfica sobre a população LGBT é uma coisa bastante recente. Então, eram grupos espolhados de um passado. E era por isso que muitas pessoas achavam que era tão atual. Ah, mas isso é um problema contemporâneo. Na verdade, não é. Na verdade, dizer que é um problema contemporâneo é parte de um processo de exclusão. É intencional isso, né? Não partilhar o tempo histórico conosco, com a população LGBT, com os excluídos, é parte de um projeto intencional. Ou seja, é o objetivo marcar essa fronteira da diferença. E isso
reitera a necessidade de uma busca por transformar vidas, através do quê? Dessa constituição do espaço de experiência. Já estou terminando. Estou me perdendo aqui no tempo, mas já estamos chegando no finalzinho. Bom, e aí o Johnny Hill vai falar a todo instante da abertura do futuro para todos. O que seria abrir o futuro para todos? É nós podermos falar quem nós somos, né? E podermos decidir que nós queremos ser isso e queremos continuar sendo. E encontrar os nossos modos de vida. O que é muito difícil numa sociedade que não nos quer ver em pé. Bom, para finalizar, não podia deixar de falar da importância dos arquivos, né? Para o ensino de história e também para a pesquisa como um todo, né? Isso é fundamental. Gosto muito dessa frase da Dirce Solis: não se vive da mesma maneira aquilo que não se arquiva da mesma maneira. Significa, então, por exemplo, eu mesmo constatei isso, que boa parte dos arquivos tem dificuldade em armazenar experiências da dissidência de sexo e gênero. É preciso que isso exista, é preciso que hajam esses arquivos. Então, nós temos, por exemplo, no Paraná, nós temos um grande arquivo e um acervo que está se constituindo, que é o acervo Dr. Luiz Motti, do grupo gay do grupo Dignidade, de Curitiba. Eu acho que fica muito explícito isso, porque esses arquivos permitem que a gente conheça esse passado que não nos deixaram ver, certo? Eu chamo esses arquivos de aquirvos, né? Então, os arquivos queer precisam ser visitados para que se enfrente uma história da diferença. Inclusive, eu gosto muito de uma reflexão do Attila Mbembe, que ele fala, quando ele fala sobre o racismo e a dificuldade dos brancos racistas de encararem o rosto negro. E a dificuldade de encarar o rosto negro não é nada por conta do rosto negro, é por conta do racismo ao rosto negro. Nós precisamos encarar esse passado que é de ruína, e muitas vezes, mas também foi de resistência, né? Se existe uma sepultura para os sujeitos das dissidências de sexo e gênero, é o arquivo, né? É preciso potencializar seu caráter subversivo. É preciso que a gente conheça, é preciso que a gente saiba que eles existem. Acredito que isso seja fundamental para uma educação que se quer democrática e que se quer minimamente democrática, porque para mim chega a ser espantoso que estejamos falando de humanização, né, para uma sociedade que defende tanto a humanidade. Mas, infelizmente, carregamos essa hipocrisia colonial, né, que é mais um problema que a gente precisa enfrentar. Acabar com essa noção de apenas discutir e falar sobre a importância. Inclusive, só para fazer um adendo, eu gosto muito de falar de criticar também, né, aquelas pessoas que dizem apenas assim: não, mas é preciso respeitar os outros. Eu costumo dizer, sim, é preciso respeitar os outros, mas é preciso que o respeito faça sentido. É preciso que faça sentido respeitar o outro, não somente dizer que é preciso respeitar os outros. E esse sentido passa, creio eu, por tudo que eu falei aqui. Bom, acredito que é isso. Muito obrigado, professora Elenita, pelo espaço. Acho que já deu um tempo além do que a gente tinha programado. Enfim, acho que é isso. Agradeço muito e qualquer coisa, então, podemos continuar conversando por outros meios. Oi, Jefferson. Se quiser tirar a apresentação aí para poder enxergar melhor. Tiro a apresentação. Muito boa a tua fala, gostei muito. Muito obrigada e parabéns, né, por toda essa caminhada aí que tu tem trilhado, né, nos estudos de gênero. Eu estou pensando em pedir para os, né, assim, que os alunos assistirem, né, os estudantes assistirem a tua fala também, formularem comentários e questões. Eu acho que, né, eu poderia te enviar, acho que seria interessante, né, porque aí também tu tem um pouco um diálogo, né, com eles, assim, o que tu acha, né, assim, questões específicas sobre a tua fala mesmo, né, enfim. Agora sim que eu ia te pedir para te falar, se tu pudesse rapidamente, assim, né, duas coisas, mas assim, bem, se tu conseguisse sintetizar um pouco, assim. Aham. Primeiro, essa coisa
da ideologia de gênero, né, que é uma deturpação, né, que setores conservadores, religiosos, né, enfim, fazem em relação, né, ao campo aí científico, né, enfim, dos estudos de gênero, Uhum, né? Se tu pudesse falar rapidinho, assim, pelo menos, né, uhum, contextualizar um pouco isso. E depois também, uhum, se pudesse resumir um pouquinho a tua dissertação, né, que eu estava buscando agora aqui, deixa eu só abrir aqui. Não, ai, meu Deus. Ah, tá, é que eu fiz o download. É A Norma, os Corpos e os Prazeres. Muito bom esse título. Moral sexual, transvestilidades e homossexualismo no Paraná nos anos 1970. Né? Então, acho que seria legal se pudesse falar, assim, uhum, brevemente, esses dois pontos. Assim. uhum. Bom, sobre a ideologia de gênero, que vem, ela é anterior, né, ao programa Escola Sem Partido. Mas no Brasil ela vem a reboque do programa Escola Sem Partido, porque ela já representava um esforço internacional, né, que inclusive tem vários nascimentos, um deles é na América Latina, na Argentina, e ele tem uma relação bastante próxima com a Igreja Católica. Uma professora assim, com bastante espaço de tempo, discute isso e que eu recomendo é a professora Jimena Furlani, da UDESC, a Universidade Estadual de Santa Catarina. Inclusive, ela, na época ali de 2015, por aí, ela faz alguns vídeos justamente para esclarecer as pessoas um pouco mais sobre isso. Mas o que eu gostaria de falar sobre a ideologia de gênero rapidamente, e que inclusive foram feitos vários materiais, vários livros, enfim, relativos a esse problema. Um deles é O Gênero, uma Norma Política e Cultural Mundial, da Margaret Peters. Nessa obra, ela vai mostrar que o gênero nasce como um esforço feminista para acabar com a religiosidade no mundo, né? Ou seja, seria um esforço pela laicização do mundo, o que ela acha que é horrível, né? Isso nasce numa conferência em 95, não vou me lembrar o nome da cidade da conferência, mas é em 1995 que ocorre essa conferência, e ela vai falar que ali já se viu que começou a proliferar um pouco mais. Porém, a categoria no Brasil, ela se disseminou por conta que ela fez muito sentido por um modo de entender os estudos de gênero. Afinal de contas, falava-se sobre a homossexualidade, sobre a homofobia, falava sobre tudo isso, e obviamente que quando o programa Escola Sem Partido alcança uma projeção, aquilo se colou. Por quê? Porque falar de gênero era falar sobre uma diferença que eles acreditavam que não existia, né? O princípio da ideologia de gênero é dizer que é falso e não é natural o que nós falamos que é cultural, né? Então, se eles entendem que gênero é uma determinação biológica e nós estamos dizendo que gênero é uma determinação cultural, automaticamente isso ativa conflito. E é isso que eles não querem, ativar o conflito. Por quê? Porque demandou política pública, demandou uma discussão né, de se levar para as escolas, enfim, o que eles não aceitavam. Inclusive, a categoria ideologia de gênero é uma categoria marxista, né? Porque a noção de ideologia que eles estão carregando ali é uma noção marxista, porque pressupõe que é um falseamento da realidade, que o gênero seria apenas um termo fútil utilizado para falar sobre algo que já estava dado na sociedade, mas a gente sabe que não, né? Inclusive o Miguel Najib, que é um dos relatores do programa Escola Sem Partido, ele vai falar que nas escolas estavam doutrinando os estudantes em função da perspectiva da ideologia de gênero. Por quê? Porque estavam dizendo que
os meninos podiam ser homossexuais. Na verdade, não. Quando eu falei ali sobre subjetivação no slide, a proposta é que talvez aconteça de um estudante ser homossexual e nunca conseguir ter um espaço. E aí você vai como professora e abre esse espaço na sala de aula. Ele vai falar com você. Os casos são inúmeros de estudantes que vão falar. Ok, então, nós estamos dizendo que existe a constituição de sujeito homossexual pela discussão de gênero? Talvez sim, porque ele vai conseguir falar sobre aquilo. Né? A perspectiva que a gente tinha era de que esses projetos eles não iriam encontrar tanto apoio em alguns setores da sociedade. Mas como isso está também suscetível à fluidez do campo político, acabou que ocupou muito espaço, inclusive congregou seitas que não convergiam. Enfim, essa noção da ideologia de gênero ela não é uma noção nacional, é uma noção internacional, ela vai além do espaço político brasileiro, mas no Brasil ela, então, encontra como aderência o programa Escola Sem Partido, nessa perspectiva, né, de pensar a noção de ideologia como sendo um falseamento da realidade, coisa que não é verdade, né, inclusive na minha pesquisa de mestrado, eu entrei em contato com algumas dessas polêmicas que já existiam há bastante tempo, né? Inclusive aquela instituição Pela Vida, que é uma instituição argentina, se eu não me engano, é ela que promove boa parte do material que é desenvolvido no restante do mundo. Boa parte dos políticos brasileiros que assumiram essa cartilha, eles não entendem da categoria de gênero, eles não conhecem, eles não leem os nossos autores e nem sequer os deles, muitas vezes. Porque o objetivo, por exemplo, do Bolsonaro não era necessariamente uma militância nesse sentido. Na verdade, ele tinha interesses bem diferentes disso, de uma espécie de ascensão política que ele não conseguiria por outros meios, e de 2008, quando ele começa essa luta em função do gênero, ele começa a ter projeção. Então, essas coisas que foram se colando. O problema principal é a aderência que essa categoria teve no Brasil, principalmente em função do programa Escola Sem Partido. E a gente já vai encontrar o conceito de ideologia de gênero em materiais didáticos, que foram suprimidos em diversos estados, certo? E que foram assumidos por muitos municípios também. A gente viu casos aí no norte de municípios que baniram livros e baniram a categoria. O termo gênero, muitas vezes, aparecendo em gênero textual, gênero alimentício, já foi cerceado. Por quê? Porque é a censura de um termo, né? Tamanha enfim, a hipocrisia, tamanha a estupidez desse povo. Bom, acho que seria um pouco isso, assim, em relação à noção de ideologia de gênero, que, na verdade, eu vou dizer para vocês, ideologia de gênero existe, mas não é o que eles dizem que é. Ideologia de gênero é a construção histórica, certo, da noção da diferença sexual como sendo uma fronteira natural, ok? Isso é ideologia de gênero, mas não quer dizer, não significa que ela seja um dado natural. Na verdade, ela é uma constituição histórica. Teresa de Lauretis, uma grande feminista, inclusive criadora dos estudos queer para a vertente norte-americana, vai falar justamente sobre isso. Ela vai falar que existe ideologia do gênero, mas ela usa outra categoria, a ideologia do gênero, ou seja, o gênero como sendo ideológico. Só que aí a gente entra numa outra seara que talvez não dê tempo da gente discutir aqui, que seria os estudos queer. O que esses estudos queer dizem? E eu também digo, né? O gênero é uma grande ideologia. Definir homens versus mulheres é uma grande construção. A invenção dos homens e a invenção das mulheres é uma história ainda que a gente já tem sido feita, mas que há muito a se fazer. Mas aí é uma outra discussão. Por enquanto, gente, para educar, para os fins pedagógicos, a categoria de gênero é fundamental, porque ela vai nomear muitos problemas, muitos desafios que a gente tem pela frente. E na minha pesquisa, então, especificamente falando sobre a minha dissertação de mestrado, eu queria preencher uma lacuna que eu via que tinha, que era uma discussão que mesclava história social e teoria queer
no campo LGBT, que não tinha ainda no Paraná. E aí, em 2016, eu encontrei uma documentação bastante intrigante referente a Curitiba e que me permitia fazer essa discussão. O objetivo, no final das contas, era entender um pouco a constituição de uma moral sexual que dificultou tanto a integração desses sujeitos num momento em que nós estávamos passando por um boom de modernização. Havia tanta euforia com relação à modernização, mas como é que dentro dessa modernização, dessa ideologia da modernização, por que não cabia o espaço da diversidade? Como que se relabora esse processo, né? E aí a gente viu que é o quê? A manutenção de uma moral sexual. Essa mesma moral que a gente ainda tem como desafio e está presente aí nos documentos que eu mostrei para vocês, como sendo supostamente uma moral coletiva que deve ser mantida porque representa uma tradição a ser assegurada, porque automaticamente nos conecta à religião, por consequência, a um valor universal que a gente de modo algum pode questionar. Mas o que eu tentei mostrar é que, na verdade, tinha uma diferença bem interessante, que era o fato de que a dificuldade de integração na população LGBT diz respeito a um conservadorismo muito mais relativo ao campo social do que necessariamente ao campo religioso ou qualquer coisa do tipo, né? Então, a dissertação terminou por discutir essas dimensões e chegando, conseguir ter espaço para discutir especificamente a dificuldade dos homossexuais nos anos 70, antes de se tornarem homossexuais, porque eu entendo que existia um momento ali em que eles se assumiam homossexuais, e o que acontecia nesse tempo todo? Ou seja, quando que você se percebeu diferente? Isso lá para os anos 70, uma coisa incrível, né? Como que você se percebeu diferente? Quando que você fala para alguém que você está se percebendo diferente? E quando que se perceber diferente deixa de ser se perceber diferente? Então, eu tentei entender esses três momentos, né? Para um período em que, para muitas pessoas hoje, era inimaginável. Não, é imaginável sim. E existia, porém, é uma história que não foi contada. E eu busquei, então, na dissertação, contar e mostrar que era uma história repleta de corpos, inúmeros corpos, que, enfim, transgrediam a norma em função de um prazer que era para eles muito concreto, muito material. Talvez eles ficariam chocados se ouvissem coisas como eu já ouvi em sala de aula, de pessoas falando, credo, mas isso é tão recente, né? Não imagino essa questão aí lá para os anos 50, para os anos 40, para o caso do Paraná. Não, é possível sim, só que essa história não foi contada, foi silenciada por diversos motivos, e aí temos mais um campo para ser discutido, né? Por que desse silenciamento? Talvez, né, especialmente pelo preconceito todo, né? Exato. A gente tem já a resposta, né, Helenita? Provavelmente assim, ó, vai pesquisar, vai escolher um objeto de. Olha, daí a gente já começa uma discussão que eu gosto bastante. Quais professores eu tenho que poderiam orientar determinadas pesquisas? Não é Sim. verdade? Ah, eu tenho um professor que já está orientando determinada área, mas não vai caber esse assunto. Mas é a bolsa que eu tenho, é a iniciação que eu posso Sim, fazer, enfim, é um conjunto de discussões que sim. perpassa tudo isso. Eu sou um árduo defensor do fim dessas fronteiras, dizendo, mas isso é uma coisa e essa aqui é outra. Não, está tudo implicado e é por isso Sim. que é tão difícil superar isso. Uhum. Uma coisa que eu penso, né, não sei o que tu acha sobre isso, mas voltando assim para a sala de aula mesmo, né, para a nossa atuação docente, né, será que pode parecer uma pergunta boba, mas às vezes a palavra Uhum. gênero parece que é um bicho-papão, né? Será que tu não pode falar de gênero sem dizer que aquilo é gênero, sabe? Assim, para não provocar tanto de alunos quanto os pais e mães, né? Toda essa discussão, né? Quem sabe se tu falar mais usando outros termos, né? De igualdade, enfim, Uhum. não falar especificamente a palavra gênero, A palavra gênero. será que não ajuda um pouco, assim, tu falar, óbvio, disso, mas não dizer que tu tá falando disso, sabe? Não sei, tentar fazer de alguma forma, assim, né? Uhum. Que... Eu fico intrigado com isso, porque é, é,
Sempre falou-se de gênero em sala de aula, sempre, porque falar de estudar história é falar de gente, e falar de gente é falar de homens e mulheres, e não falar de mulheres é falar de mulheres, ou seja, se nós tivermos uma história marcada por uma visão egocêntrica e heterocêntrica, ou até mesmo machocêntrica, sei lá que conceito a gente podia usar, ainda assim estava se discutindo a relação entre homens e mulheres, a relação com os excluídos, com os de dentro, com os de fora. Sempre se falou. Mas é o que eu falei, né? Quando a gente começa a nomear as coisas que a gente faz, aí você começa a ativar conflito. Por Uhum. quê? Porque de repente você já cria um espaço, você já cria essa discussão como um lugar, e é isso que eles não querem. Eles não querem a Exato. discussão de gênero como um lugar. Eles Estava tudo normal enquanto a coisa estava diluída, sem ninguém Uhum. perceber que aquela discussão tocava num ponto tão profundo de um sistema brasileiro de vida tão terrível, mas tudo bem, porque não nomeava, né? Não Sim. tocava de uma certa forma. Mas a partir do momento em que você incorpora essa discussão, e aí os professores começam a fazer formação, começa a aparecer professor discutindo isso em mestrado profissional, começa discutindo, aí cria-se um lugar, aí cria-se um espaço, você já viu, né, já começou a aparecer eventos, já começou a aparecer temática de programa de pós-graduação, enfim, isso daí começou a criar um lugar, subjetiva, e já vai começando a constituir novos sujeitos. Isso é um problemão para eles. Por quê? Porque vai rompendo com uma certa arquitetura de mundo que eles têm na cabeça deles. Enfim, o Bolsonaro, inclusive, já deu entrevistas falando sobre isso, e a única coisa que ele diz é essa, né? Mas como que é inaceitável isso para as crianças? É que na cabeça dele, sabe? Mas a gente já discutia isso, a gente já falava de gênero na sala de aula, só que não como você disse, a gente não usava já a palavra. Mas de repente a palavra chegou, e que bom que chegou, porque agora a gente pode dizer e nomear e a coisa vai ficar mais política ainda, afinal de contas é para ser político. Não podemos ter medo de politizar essas coisas, né? Ou como dizia uma colega minha, de moralizar o passado no sentido da crítica, né? Moral. Mas tem como você falar de feminismo sem falar que é feminismo. Eu mesmo hoje trabalho com mulheres que não se dizem feministas. Se você perguntar para elas, você acha feminista? Eu não, porque eu jamais vou na rua queimar meu sutiã. Mas aí você vai discutir outra coisa com ela, e a posição dela é uma posição crítica, uma posição feminista, mas ela não chama de feminismo. Aí como é que a gente faz para conversar com essas pessoas? Conversa especificamente no conteúdo que ela está levantando. Não vou te chamar de feminista, porque talvez você não vá querer conversar mais comigo, mas você é, Uhum. né, sem perceber. Então, há possibilidade sim. Só que assim, Elenita, eu fui um pupilo da professora Maria Paula, e uma coisa que ela me cobrava muito era o seguinte: fundamente-se em tudo. Então, cobra-se muito também que a gente tenha uma fundamentação, que a gente saiba por onde está andando, sabe? Porque se te chamarem um dia para te defender, tu vai saber se defender. Né? Se um aluno levanta um argumento ali, é o que eu falei na apresentação. Eu preciso saber pescar o momento ali em que ele fala, sabe? Em que o aluno levanta um argumento machista, ou um aluno que sofreu uma atitude homofóbica, ele levanta aquela denúncia, às vezes é rapidão, numa piada, numa brincadeira, eu tenho que saber pescar aquilo e saber como reelaborar. E às vezes o assunto que eu trouxe nem tem muito a ver, porque não diz daquilo, mas o aluno tocou, relacionou, então vou pegar, porque é por ali que faz sentido. E o Johnny Rising defende muito isso, tem que fazer sentido. E para sentido é com a tua vida prática, é com aquilo que você enfrenta diariamente. E nada mais prático do que a violência, infelizmente, né? Sim. E pegar uma situação trazida por eles é muito mais forte do que tu chegar em aula assim, hoje vamos falar sobre gênero. Do nada. Isso, como era o caso do nazismo, como era o caso do nazismo que eu me deparei, né? O caso do nazismo era isso, os alunos amavam o assunto, os alunos adoravam falar de Hitler, falar das Sim. mortes, inclusive isso, eles adoravam discutir as estratégias, e aí as aulas que eu assisti antes de dar a minha, eram assim, né, os professores trabalham mais ou menos naquela coisa geopolítica do militarismo, assim, como é que estava acontecendo. Não chegava, muitas vezes não dava tempo também, né, de chegar a um debate mais profundo. Outros professores já não, já iam lá para o Diário de Anne Frank, iam para outras coisas mais
específicas, que é mais ou menos o que eu tentei fazer, né? Só que o que eu quis mostrar para eles? Eu quis falar de um assunto que, opa, é aqui do lado, mas ao mesmo tempo é o tema da aula, que é a questão da homofobia. Né? Como assim discutir homofobia numa aula de história? E a primeira coisa que eu fiz com eles era perguntar para eles o que era homossexualidade, o que é sexualidade, o que é homofobia. Então, ficou uma coisa mais ou menos assim. E tudo isso, mais interessante da pesquisa, foi que tudo isso foi permeado por falas da vítima, porque ele escreveu um livro, né? E publicou, e o livro chegou até o Brasil. E o mais interessante era que é tudo permeado pela fala da vítima, a vítima contando como é que era viver lá e dizendo, ó, eu tô aqui por conta disso, eu tô aqui porque eu sou homossexual. Nossa, que E isso livro dói é esse? muito. O nome do livro é Eu, Pierre Seul, Deportado Homossexual. Ele era francês, né, ele morava na Alsácia, e no momento ali em que o Hitler começa a se apropriar para criar a tal da Alemanha, da grande Alemanha, a SS consegue administrativamente ocupar a região onde o Pierre Seul morava. E o PRC ele gostava muito de frequentar uma praça, porque ele estava se descobrindo homossexual, né, se conhecendo, e essa praça já era conhecida popularmente ali por ser um ambiente homossexual. Quando a polícia começa a fazer as batidas naquela moralização pública que o Hitler comandava, e a polícia fazia por conta própria, eles pegam o PRC, né? Só que não pegam ele diretamente, ele perde um relógio na praça. E aí ele vai atrás do relógio e vai na delegacia fazer uma denúncia. E quando ele vai na delegacia, eles perguntam, mas onde é que você perdeu o relógio? Ah, eu perdi na praça. Ah, então tá. Então aí eles conseguem capturar ele. E é inacreditável, assim, porque a família dele silencia a todo instante. Ele vai, a família dele não fala nada, ele volta, a família dele não fala nada, porque não podia falar. Porque ele sabia o motivo, né, daquilo. Com base nisso, eu acho que a gente pode tratar, assim, tanto questão de gênero, né, falando das mulheres, né, do público LGBT, pegando qualquer conteúdo, digamos, tradicional, Isso. né, Aham. desde que tu puxe para alguma questão que mostre, né, a participação feminina, a participação LGBT, algum conflito, Isso. né, esse Isso. teu caso aí eu achei muito interessante. Você vai trabalhar a Segunda Guerra, né, pode trabalhar também Uhum. com a Anne Frank, como tu falou, acho que é super, Isso. e pegar um relato, por exemplo, de uma pessoa, né, que sofreu exclusão por ser homossexual e viveu, né, foi, enfim, teve em campo de concentração, tudo assim, Uhum. pois é. Então é interessante. Você pode pegar também a história do Brasil, puxar alguma questão também para trazer, né? Então, assim, realmente é como eu sou É possível. mais da área ambiental, eu já pensei também, né? Tu pode falar de história ambiental em qualquer aula tradicional, também de conteúdo tradicional da história, basta Isso, trazer exatamente. essas questões, né? Exatamente. Sempre você pode falar de história ambiental associada ao debate de gênero, Uhum. né? Com Eu certeza. tenho visto aí alguns trabalhos de ecofeministas que Uhum. mostram o quanto o impacto ambiental tem tudo a ver com os outros impactos sociais, Sim. né? Agora a gente acompanhou aí o caso do Pantanal, né? Enfim, como que pode determinados Uhum. lugares geográficos estarem mais suscetíveis a um tipo de impacto e outros espaços não estarem suscetíveis, né, a determinados impactos. E mais do que isso, esse impacto provoca na sociedade consequências, e essa sociedade já marcada por uma desigualdade, então aquele impacto ambiental vai só aprofundar uma desigualdade que já estava ali. O acesso à água, para quem precisa da água, acesso à natureza, a população ribeirinha, mas quem está lá cuidando da plantação? Muitas vezes são as mulheres que estão lá cuidando da vegetação. A gente já sabe aí, por exemplo, na Amazônia, que boa parte do reflorestamento é feito pelas mulheres, né? Então, como que a gente consegue fazer? Enfim, para nós, eu não sei, Lenita, talvez, eu não sei se eu sou ingênuo nessa parte, mas para mim, é muito óbvio, assim, sabe? É muito possível, sim, a gente fazer essas discussões e assumir. Mas aí é o que eu disse, é preciso assumir uma responsabilidade, porque você vai responder por isso, né? Eu tenho uma colega minha que é professora da rede de história, ela fala, a gente vai ser cobrado, né? Por quê? Porque no sul do Brasil,
eu preciso falar isso, Helenita. No sul do Brasil, é, 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 é uma região muito complicada. E aí você ativa conflito com pouco. Recentemente foi o caso do racismo, né? Por exemplo, o debate do pardo, do negro e do branco, né? Pardo no sul não ativa conflito. Então você pode se definir pardo. Mas se você se definir negro, você vai ativar um conflito. Num concurso público, num teste seletivo, em qualquer lugar, você vai ativar um conflito. Por quê? Porque o que eles não querem é sair desse comodismo, enfim, eu não sei, para mim é um pouco isso, assim, sabe? E aí demanda que você vá um pouco além. Vai ativar conflito? Vai ativar conflito. Mas aí, como você está fundamentado, você vai saber como, né? E como eu mostrei ali, nós temos uma legislação. Temos uma legislação mais forte, temos 10 projetos, né? Se eu não me engano, são 9 ou 10 projetos hoje tramitando contra os estudos de gênero, mas nós temos uma legislação internacional, não é verdade? E nós, no campo da historiografia, eu não sei, mas para mim parece que nós temos aí condições múltiplas para discutir, né? Enfim, penso um pouco isso, assim. Mas é difícil, porque enfim, não sei como que tá a realidade hoje das escolas, assim, sabe? Dos professores, assim, como que é nesse, por exemplo, ainda mais agora na pandemia. Já era difícil antes, imagina agora, assim, como que você faz, né, para discutir isso, para levar essas questões, enfim, mas que dá para discutir, dá. E é preciso, eu acho que é preciso. E aí é um compromisso ético mesmo, e eu defendo que ensino de história tem que ter esse compromisso ético. Algumas pessoas malham bastante o Johnny Heasey, né? Porque ele parece um autor decolonial falando essas coisas, né? Falando sobre o sentido da história, falando sobre uma perspectiva não eurocêntrica, porque ele fala, né, de uma perspectiva não eurocêntrica. Parece que é até decolonial. Aí fala, mas ele é um alemão branco e não sei o quê. Enfim, mas ele trouxe algo muito interessante para a gente, que se a gente entender, acho que a gente consegue. Inclusive, o Paraná, em algum momento nas diretrizes da educação, apareceu a perspectiva do Rising. Quem usa sabe aquele material folhas, que é história para o ensino médio, e daí é um livro azul agora? Aquele material ele já tem uma perspectiva bastante crítica da história para o ensino, né? Dividir lá em relações de trabalho, relações culturais, relações sociais, enfim, tem como. Já os novos livros das editoras, eu não sei, porque os editais muitas vezes são mais atingidos pela polêmica política, e pode ser que para evitar problemas na aprovação do PNLD, eles não levantem essas questões, ainda mais história. História não aparece. É o mercado, né? Então, as editoras Isso, querem vender, né? Então, elas vão ter que isso, se então, adequar à diretriz que está exato, no governo que está no poder, né? Mas assim, exato. Jefferson, para a gente finalizar, que daqui a pouco tu também Uhum, já tem que sair, só uma última coisinha que eu ia te pedir, se tu poderia uhum. dar assim uma indicação de bibliografia sobre essa temática, assim, o que, que tu acha assim, livros fundamentais assim para estudar, né, gênero e Uhum, sexualidade, assim, e ensino uhum, só, enfim, nessa linha, assim, o que que tu acha que é fundamental, se puder, só para finalizar, a última coisa mesmo. ok. Aham. Bom, eu considero, em primeiro lugar, a obra do Johnny Heasing, né? Humanismo e Didática da História, que é um livro bem curtinho, né? Esse daqui, acho que dá para ver ele aí, né? É o Uhum. Humanismo e Didática da História. A gente consegue tirar daqui bastante questões, e é o que eu apresentei aqui um pouquinho, né? Para uma perspectiva ética da história, uma perspectiva que leva em consideração a diferença. O livro Diferentes Não Desiguais, que é um esforço muito interessante, muito didático, para refletir sobre diversidade e principalmente sobre a questão de gênero na escola. Inclusive, esse livro, que é feito por antropólogos e antropólogas, foi publicado no calor do momento da discussão da ideologia de gênero. Então, esses dois livros eu acho que são fundamentais. E foi com base neles, inclusive, que eu relacionei a minha fala de hoje. Uma outra autora que eu gosto muito, e aí a gente precisa, muitas vezes, para a educação, de um pé no chão, é o livro Gênero em Termos Reais, da Raewyn Connell, né? Que é um livro bastante interessante para entender melhor essa categoria de uma perspectiva
do Sul, que eles chamam, né? O Ray Conniff chama de Sul global, uma perspectiva nossa de países colonizados e tudo mais. E, claro, para a gente entender melhor sobre essa proposta da ideologia de gênero e tudo mais, eu recomendo o livro da Margaret Peters, O Gênero, uma norma política e cultural mundial, né? Eu acho que seriam esses os principais para a gente iniciar para introduzir um debate referente a uma dimensão bastante política da questão. Um problema que eu encontro, Helenita, é que no campo do ensino de história, a gente tem muita produção, mas em termos de artigos. Acho que foram feitos alguns livros, assim, discutindo, mas especificamente sobre a questão de gênero, eu não encontrei. Inclusive, assim, com bastante resistência, eu publiquei a minha IC em forma de livro, né, eu posso disponibilizar, que é Homossexualidade e Ensino de História, né, talvez seja um dos únicos, assim, que eu vi até hoje que tento enfrentar as duas questões ao mesmo tempo, né. É um livro bastante simples, porque é um livro de graduando, enfim, não tem nada, não tem, né, não é uma coisa muito sofisticada, como a gente vai encontrar nesses livros que eu recomendei e tal, mas foi um esforço, assim, de um tempo, de um momento, um esforço de poder recomendar ao professor determinadas discussões, porque lá eu apresento como trabalhar na perspectiva do Johnny Rising, e também refletir esse problema do gênero e da sexualidade na educação. No momento me vem esses que eu tenho aqui fisicamente, posso recomendar outros depois, enfim, agora não me vem outros livros, mas eu Ótimo. tenho aqui milhões aqui no meu computador, que eu Uhum. posso, na medida do interesse, eu posso ir disponibilizando artigos também que eu considero importantes. Uhum. Ah, mas está ótimo, ótimo. Agradeço muito, muito mesmo, Jefferson. Acho que a discussão foi muito interessante, para mim, pelo menos, acho que, né, o resto do pessoal, né, que assistir vai gostar muito, enfim. Uma discussão super necessária, né, super importante, enfim. E te agradeço demais a tua disposição em vir dialogar com a gente, compartilhar teu conhecimento conosco. Eu que agradeço o convite. Eu atualmente estou fora da universidade, isso acaba retirando um pouco de espaço, assim, né, para falar, não que eu me considere a pessoa que tem muita gente mais competente, enfim, para falar sobre isso. Eu sempre costumo dizer que que a gente tenta fazer enquanto pesquisadores é contribuir para um debate mais amplo, né, a gente está sempre fazendo isso, tentando contribuir para uma discussão mais ampla, por quê? Porque a gente tem aí o nosso compromisso, como eu falei, né, um compromisso político fundamental, até porque tanto você quanto eu assumimos como campos de pesquisa lugares tensos, não é fácil, né? Então, tentar mostrar que a gente corresponde aí a tijolinhos aí na construção. Agradeço muito o convite, fico à disposição para qualquer coisa que esteja no meu alcance, né? Inclusive, essa discussão aí eu estou entrando agora, né, essa discussão, foi com a dissertação, na verdade, que eu entrei nessa discussão da relação entre a geografia e a teoria queer. Eu acho que aí sai muita coisa incrível, né? Tenho também uma bibliografia, caso haja interesse em discutir. Em 2018 foi publicado um livro fundamental chamado História e Teoria Queer, que tenta também construir esse campo, como eu disse, criar esse lugarzinho aí que é tão importante para a gente, para continuar produzindo, e não só isso, para nós continuar existindo também, né? Uhum, com certeza. Então tá, obrigada mesmo, tá? De coração. Vou Muito obrigado você. encerrando aqui então. Ok, então.